E hoje a gente vai responder as perguntas de vocês sobre a nossa estadia aqui no Japão de 2 anos já. No dia 27 de janeiro, a gente fez 2 anos que a gente tá morando aqui no Japão. A gente gravou quando a gente fez 1 ano de Japão, a gente respondendo perguntas de vocês. E aí eu abri de novo pra perguntas. E agora 2 anos morando aqui. O que já tiver respondido em algum outro vídeo ou que já tiver respondido no vídeo de 1 ano, talvez a gente não responda. Mas, e também, né, perguntas repetidas, né, se sua não foi exatamente desse jeito. Enfim, essas coisas. Então tá, posso começar? Pode. Qual foi a maior mudança do primeiro ano no Japão e o segundo? Agora a gente sabe como bem mais coisas funcionam. Achei que você ia falar que era mudança de casa. Ah, também. Foi uma mudança grande. Que a gente literal. mudou. Mas que a gente sabe bem mais coisa. É. Tipo, Sei, a gente sabe como as coisas funcionam e o que fazer, onde. quanto tempo leva. É. Acho que a gente tem uma noção maior de como funciona a vida. Isso. E além de que a gente sabe mais japonês agora. Tanto você quanto eu. Sim. O Diogo começou a aula de japonês no meio do ano passado. Então foi depois que você fez. Depois do vídeo. Então você sabe bem mais japonês. Sim. Talvez essa tenha sido uma das maiores mudanças. Próximo. Tem coisas que ainda não se acostumaram mesmo depois de 2 anos de Japão? Ainda não me acostumei. Eu não me conformo com os sites japoneses. Ah, é. Eu acho que eu nunca vou me conformar em como são ruins os sites japoneses. De coisas, de tudo. Tudo que seja um site, seja totalmente japonês, que não seja um site voltado para público internacional, essas coisas, eu não me conformo que eles são ruins. Eu fico sempre muito chocada com o ruim eles são. Eu acho que isso é uma das únicas coisas que eu vejo que eu sempre reclamo. Mas a gente se acostumou. Acho que sim. Acho que a gente se acostumou. Quais são os lugares favoritos depois desses 2 anos de Japão? Não sei, quais eram no primeiro? Devia ter anotado pra comparar. Não, você fala qual é o seu lugar favorito agora. Se for igual, tudo bem. Qual é a sua casa? A gente... Nesses tempos de pandemia é difícil, né? A gente continuou sem sair de casa direito. A gente fez pouca viagem. Mas eu acho que... Tá, fala um lugar de Tóquio. Você tem vários lugares legais. Ikebukuro é bem legal. A gente gosta bastante de Ikebukuro. Osasako é legal. Muito bonito ainda. A gente gostou da viagem que a gente fez pra Hakone também. Foi muito legal. Foi muito legal. A gente quer até voltar. Mas favorito, não sei. Porque a gente quer revisitar alguns lugares pra ter certeza se eles são legais mesmos ou se a gente só tava muito encantado quando a gente foi lá na primeira vez. O Osaka e Kyoto, né? Sim, senão tem vários lugares em Tóquio que a gente gosta. A Asakusa é bem legal. A gente voltou a gostar de Akihabara. Que a gente tinha dado uma enjoada. E Ikebukuro tem sido os lugares favoritos, assim, de Tóquio, de uma maneira geral. Próximo. Suas expectativas continuam a mesma? Valeu a pena morar no Japão? Acho que vale a pena, ainda tá valendo a pena. Ainda tá valendo. Acho que é um pouco ruim que a gente não consegue aproveitar tudo que a gente quer aproveitar. Mas mesmo assim ainda vale a pena. Sim, mesmo vivendo em tempos de pandemia, a gente chegou aqui e fechou a porta para as pessoas entrarem. Mas mesmo assim, a gente chegou assim bem no comecinho da pandemia, então a gente não conseguiu aproveitar quase nada, porque nos primeiros 6 meses, quando ainda tava com pouco caso, a gente tava arrumando as coisas. A gente tava conhecendo as coisas. E aí quando a gente já tava meio desacomodado em casa e tudo mais, não podia mais sair. Então foi complicado, mas... Aí tiveram uns poucos momentos de baixa, que aí deu pra gente fazer um pouco mais de coisas, mesmo por aqui. Mas foi meio curto, hein? Tipo assim, a gente botou muita coisa na nossa lista que a gente quer visitar. E aí toda vez que dava uma diminuída, a gente dava uma saída e ia tipo, vamos nesse restaurante que a gente queria ir, nesse lugar que a gente queria ir, e aí depois voltava a aumentar e a gente voltava pra casa. Ficava trancado em casa de novo. Mas a gente sente que a gente ainda não curtiu o Japão do jeito que a gente queria. Mas mesmo assim tá valendo a pena. Ainda tá valendo a pena, claro. É o que a gente já falou, melhor ficar trancado em casa aqui do que ficar trancado em casa no Brasil. Qual a opinião que você tinha antes, mas mudou depois de 2 anos, nesse segundo ano? Eu acho que o que mudou, assim, não acho que não foi muita opinião, mas a minha opinião que eu mudei é que eu achava que eu não ia conseguir falar em japonês com as pessoas na rua. Com as pessoas dos estabelecimentos. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso e agora eu consigo. Eu não sei se é uma opinião. Você mudou alguma opinião? Sei, acho não que eu lembre. O resto a gente continua achando a mesma coisa. Pelo menos nada relevante, eu acho. Tiveram grandes mudanças que não estavam esperando? Eu não esperava morar numa casa de 3 andares. Realmente.
Realmente não esperava. Eu acho que eu não esperava que a gente fosse ter o poder aquisitivo que a gente tem. A gente só se tocou disso depois. Sim. Não, acho que essa foi uma mudança também. Não esperava que, além de ser uma casa, que a gente ia morar um pouco mais afastado, digamos assim. Você achava que a gente fora dos grandes supercentros. Você achava que a gente ia morar mais afastado quando se mudasse? Não. Achei que a gente ia passar bem mais tempo morando no centrão. Ah, tá, Ao entendi. contrário. Você achava que a gente ia ficar mais tempo na parte central de Tóquio. E que a gente nunca ia sair da parte central de Tóquio. Isso. A gente não tá super longe, mas tipo, mais do que eu achava já. Você achava que era inviável morar muito longe do centro de Tóquio? Entendi. Bom, tuas expectativas vão de acordo com a tua vivência ou teve alguma dificuldade inesperada? Inesperada, eu acho que não. Dificuldade? Eu acho... eu posso falar por mim. Eu acho que tá sendo muito mais difícil eu conseguir arrumar emprego do que eu esperava. Entendeu? Entendi. Eu acho que depois que eu tinha uma ideia de antes da gente... Isso de antes da gente vir, eu acho que antes, no nosso primeiro ano também. Que eu achava que assim que eu botasse o pé no Japão, eu ia... Mesmo se eu não soubesse muito japonês, e já estando na escola, por exemplo, já estudando, eu achava que eu já ia conseguir um emprego na minha área. Mas não, eles querem uma comprovação de um japonês muito mais alto. Então eu tinha na minha cabeça, eu esperava isso, foi uma frustração, que eu ia conseguir um emprego de uma maneira mais fácil e não foi. Realmente, eu preciso de um japonês muito bom, pelo menos comprovado que seja bom. O suficiente pra eles, para as empresas. Não sei, acho que dificuldade inesperada não. A única dificuldade foi alguma dificuldade pra se mudar e se ajeitar aqui, mas não foi tanto e já era esperado o tanto que foi. A gente sempre espera passar por dificuldade já. Ainda mais quando a gente não sabe japonês fluente, a gente sempre espera que vai dar um perrengue. A gente sempre espera que vai dar alguma coisa. Qual foi o nosso melhor date nesse último ano que passou? Acho que foi esse último. O da Hakone. Eu acho que foi também. Foi a nossa primeira viagem solo, nós dois. Indo conhecer um lugar novo, nós dois. Desde que a gente tá aqui. Foi bem legal. Foi bem legal. Quais são as coisas que antes você sonhava tanto em conquistar e agora nem pensa mais? Nossa, interessante. Você sonhava muito em conquistar e agora nem pensa mais. Nem pensa mais. Eu acho que eu sonhava em conquistar o JLPT mais rápido, agora eu não penso mais nisso. E você? Assim, as coisas que a gente sonha conquistar, a gente ainda sonha em conquistar. Tipo, comprar uma casa. Eu ainda sonho em conquistar o meu emprego. Eu ainda sonho em conquistar, sei lá, viajar mais. Eu acho que fora... nesse último ano, não. Não, acho que... A única grande conquista que a gente teve foi vir pro Japão. Agora eu não sonho mais as coisas... Eu acho que... O resto ainda se mantém. Se manteve. As coisas ainda se mantiveram. Eu acho que a coisa que a gente agora pretende conquistar, acho que é comprar uma casa. Deve ser. Depois de 2 anos ficou mais fácil a comunicação, locomoção, etc. Você acha que ficou mais fácil a comunicação? Eu acho que sim. Tem a ver com uma outra pergunta que a gente falou. Que a gente agora sabe mais japonês e sabe mais viver aqui melhor. Isso. A gente entende mais o dia a dia, a rotina. Como é que você se sente agora entendendo mais japonês? É mais fácil, né? É bem mais fácil. O que você consegue fazer agora que antes você não conseguia? Eu acho que não muda tanto, mas acho que tudo fica com mais confiança e fica mais fácil. A gente consegue arriscar mais. Também, Tipo, vamos... A gente consegue fazer as mesmas coisas em mais lugares, talvez, ou com mais variedade, ou com mais certeza e mais ágil. Que antes a gente só iria em loja grande, que tem chance da gente não conseguir trocar uma ou outra palavra em inglês. Agora a gente consegue meio que fazer as mesmas coisas, só que em qualquer loja. Em qualquer restaurante, em qualquer loja. Isso. A gente perdeu o medo de sair pra fazer as coisas do dia a dia, só que podendo ir em qualquer lugar. Isso, dá pra ir em qualquer lugar. Isso é verdade. E locomoção? Locomoção, não sei se mudou tanto. Acho que a gente só se acostumou. Agora a gente é medo de pegar táxi. De sair caro, principalmente. De sair caro ou da gente não conseguir falar com o taxista onde a gente morava. Agora a gente não tem mais esse problema. Mas agora a gente tem noção de quanto custa o táxi, a distância, que a gente não tinha noção nenhuma. Então a gente tinha medo de pegar táxi e não saber quanto ia sair. Aí agora a gente já sabe mais ou menos quanto sai. Então a gente já tem mais confiança de tipo, pra ir dali até ali, acho que dá pra pegar um táxi, entendeu? Dependendo tipo, da hora, da situação, do momento. Mas o resto de locomoção acho que não mudou muito. A gente agora tem mais noção de tempo.
Sim, sim. Quanto tempo leva, de verdade. Porque às vezes a gente sabe que o Google diz quanto tempo leva, mas, tipo, de verdade, assim, quanto tempo leva as coisas. É caminhar, pegar o ônibus, esperar o trem. Mas a gente se sente solitária no Japão? Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes sim. Acho que menos porque nós estamos em 2. Acho que se eu tivesse sozinho, se o Hugo tivesse vindo sozinho, talvez tivesse sido um pouco pior. Às vezes sempre sente com saudade da galera do Brasil. A gente sente muita saudade, mas a gente sabe que parte desse solitário não é só por estar no Japão, mas é por estar em pandemia, que a gente não consegue fazer as coisas que a gente gostaria de fazer na rua. E também o Diogo também tendo que fazer o trabalho de home office, não tendo o ambiente de trabalho também, né? Tipo, você não tem aquela mesma conexão com a galera do trabalho. Eu acho que isso, sim. Eu também fiquei muito tempo na escola fazendo aula online, então também. Sentem que é mais difícil comprar casa no Japão do que no Brasil? Não, é tão difícil quanto. Não é nem mais nem menos. Nem mais nem menos. É tão caro, pelo menos em Tóquio, né? É tão caro quanto. E você conseguir um financiamento ou alguma coisa assim é tão difícil quanto você conseguir a aprovação de um banco. Eu acho que o que dificulta mais também, não sei, acho que casa... Comprar, eu acho que é tão difícil quanto. Eu acho que o alugar é mais difícil do que no Brasil por a gente ser estrangeiro. Pô, tive que fazer ligação em japonês, é muito mais difícil. Mas não sei se é não. Acho que é só diferente. É diferente, mas por outro lado eu acho que o equilíbrio entre um salário e um aluguel aqui é melhor do que no Brasil. Não, mas eu acho que pra você alugar um apartamento no Brasil, você tem que estar muito à frente na sua carreira do que você tem que estar aqui. Eu falei isso na live que eu fiz. Eu falei, tipo, você consegue alugar e morar no centro de Tóquio, mesmo ganhando um salário mínimo. Claro que você não vai morar, tipo, num hotel de luxo, num lugar de luxo, enfim, mesmo numa casa grande, num apartamento grande, mas você consegue morar. Agora, até, tipo, no mesmo metro quadrado que você vai tentar morar, sei lá, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, já você precisa estar de carreira, entendeu? E como o transporte aqui é muito mais fácil, você tá muito perto do centro de Tóquio mais facilmente, mesmo estando afastado. Mesmo estando, sei lá, um pouco mais de 1 hora, você... Não é difícil de chegar. Pode ser até, tipo, é 1 hora de distância, mas não é difícil de chegar. Você pega, tipo, um trem diretão. Mas comprar, eu acho que... Acho que é muito parecido. É muito parecido. Ainda é muito caro. É muito caro. Em Tóquio, né? Em Tóquio é caro. Tem alguma coisa do estilo de vida BR que vocês sentem falta? Estilo de vida BR que a gente sente falta. Eu acho que se fosse falar de diferença, eu acho que, por exemplo, o Nomikai japonês e o Nomikai BR, o BR é melhor. Tipo, a saidinha depois do trabalho, eu acho que a saidinha depois do trabalho brasileira é melhor do que a saidinha depois do trabalho japonês. Mesmo que eu nunca tenha feito uma, assim, só de ouvir falar e de conhecimento, assim, popular, eu sinto que a saidinha do happy hour japonês... Você sente que é uma obrigação, muito mais obrigação do que o brasileiro. O brasileiro você tá saindo porque você quer sair com a galera. E você não se sente na obrigação de sair. E já o japonês é tipo uma obrigação. E aí tem toda uma questão de status hierárquico e tudo mais. Então eu acho que o Nomikai brasileiro é melhor. Mais legal, mais divertido. Porque a gente também não lidou, não teve que lidar muito com o estilo de vida, assim, com os japoneses, né? Só consigo pensar nessa diferença. Poderia falar um pouco sobre como tem sido lidar com a burocracia do Japão? Fala, Júlia. Júlia que gosta da burocracia. A burocracia do Japão, ela existe, ela é chata, ela é longa, mas ela funciona. E essa é a minha experiência com burocracia japonesa. Tipo, se você precisa fazer um troço, você sabe que tem 50 passos, você tem que entregar 3 documentos diferentes, tem que receber 50 carimbos, mas você sabe que no final você vai conseguir. Ela é precisa. Já a burocracia brasileira, você vai fazer 50 passos e você podem perder seu documento. É um troço assim, entendeu? Então eu acho que aqui as coisas funcionam. É chato, mas funciona. No Brasil é muito mais fácil, tem muito mais coisa digital, muita coisa de app já, de governo mesmo, então é bem mais fácil no Brasil já. E essas coisas digitais falham bem menos, tem bem menos chance de dar problema. O que ainda não é digital ainda é muito ruim. Mas aqui realmente a burocracia é bem longa. O lance é que você tem que tomar cuidado e fazer tudo com saber que você tá fazendo tudo que tem que fazer e pedir ajuda pros profissionais lá, porque eles conseguem te desenrolar. Que seja um negócio muito, muito, muito japonês, que não tem um documento traduzido, arrumar um tradutor. E aí você consegue fazer tudo. E aí tem épocas que você...
vai fazer muitas burocracias e depois vai ficar um tempão sem fazer também. Tipo, quando você se muda, que você tem que pegar documento, fazer lá e não sei o que, mudar endereço do... A parte de mudança é a mais chata, que quando você tem que se mudar de casa, mudar de prefeitura, essas coisas. E aí você tem que trocar o endereço, fazer o redirecionamento do correio, trocar o endereço na prefeitura, e essas coisas são chatas de fazer porque não tem como fazer online, você tem que ir no lugar e tem que ser dia de semana, e tem que ser no meio de um período da hora de trabalho, mas você sabe que você vai resolver na hora. Algumas coisas você consegue resolver na hora e algumas coisas você sabe que, tipo, em 2, 3 dias certinho tá resolvido. Ou mais. O tempo que eles disserem lá que vai estar resolvido, vai estar resolvido. Qual cidade você achou menos caos? Osaka ou Tóquio? Acho que é o que você falou em outro, que é injusto, que a gente não voltou em Osaka sem ser passeando, né? É. Mas se eu fosse criar a minha opinião baseada em news, noticiário, Osaka é mais caótico. Mas caótico? Caótico. Osaka, além de ter a taxa de segurança tá abaixo, né, de Tóquio, questão de segurança, ela também é mais... A galera lá é mais vida louca, assim. Também vendo questão de pandemia, essas coisas, como que o governador de Osaka teve que lidar com toda a situação. Eu acho que Osaka é um pouco mais caótico. Parece ser. E consegue ser mais caótico tendo menos gente. Uhum. Isso que é difícil, entendeu? É porque não dá pra comparar, porque Osaka é uma cidade e Tóquio é uma metrópole. A administração de Tóquio é totalmente diferente de todas as outras prefeituras do Japão. Porque aqui tem um governador pra cada prefeitura. E aí tem a governante central. Então acho que também não dá pra comparar muito, assim. Porque ela é mais organizada, porque ela tem que ser mais organizada. Não funciona. Não funciona. É possível comparar o inverno em Tóquio do ano passado com o deste ano? É possível. Compara aí, então. O que você achou do inverno desse ano? Eu acho que foi um pouco mais frio, mas não achei muito diferente, não. Eu acho que a gente tá melhor preparado. Isso que eu ia falar. Eu acho que... Mas acho que foi muito parecido. Eu senti que eu reclamei menos. Eu reclamava bastante no inverno. Mas é porque eu tava indo pra aula no meio do inverno e aqui eu não tô indo pra aula no inverno. Mas eu acho que mesmo se eu estivesse saindo, eu reclamaria menos do inverno desse ano, né? Do final do ano passado pra esse ano, que a gente ainda tá no inverno, né? Mas eu acho que é porque exatamente isso. A gente tá bem mais preparado. A gente quando chegou aqui, a gente não tinha nada. Aí a gente também chegou no finalzinho do inverno, assim, pegou um pouco. Mas aí no segundo ano a gente tinha bem pouco casaco, assim, segunda pele. Aí a gente foi aprendendo a lidar com o inverno conforme ele ia chegando. E a gente não achava muitas coisas legais. A gente não sabia onde comprar, né? Uhum. Aí a gente aprendeu a comprar, comprar. Esse ano tá tranquilo. Na medida do possível. Continua muito frio. Nevou do mesmo jeito que nevou do ano passado, um dia só. Se bem que ano passado acho que nevou 2 dias, não foi não? Foram 2. Ainda tá em tempo de nevar de novo. Nada pra nevar de novo. O que foi difícil deixar pra trás sem ser parentes e amigos? Algo que gosta e não encontra no Japão. Board game. Eu ia falar isso. Jogos de tabuleiro. Board a game. gente encontra martar em japonês, aí é um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil. Infelizmente é um pouquinho difícil. Nem em inglês a gente encontra, só se fosse comprar online. Só se fosse comprar online. Na Amazon, alguma coisa. Mas, tipo, tem loja de board game aqui, elas são bem maneiras. É mais fácil achar do que eu esperava, até. Se a gente soubesse japonês, pô! Mas aí fica aí a motivação pra aprender, né? Pô, ler um manual de board. A gente pode jogar jogos que a gente já sabe como jogar, as regras. Que não precisa consultar muito. Mas falar é mais fácil do que aprender e ler, né? Nossa. Jogar é mais fácil. Tem até uma luderia aqui perto, tipo um cafezinho de board game, que a gente nunca ia esperar isso. Nunca ia esperar. Como comprovar 10 anos de experiência? Então, os vídeos sobre mudança, emprego, como arrumar emprego, tem uma playlist completa aqui no canal só sobre como arrumar emprego no Japão, como comprovar a experiência, como que o Joe comprovou a experiência dele, tem um vídeo explicando como que ele fez pra comprovar a experiência dele. E também tem 2 vídeos dele falando sobre o trabalho dele de TI aqui, já respondendo todas as perguntas. Porque eu vi que vocês me mandaram perguntas sobre TI, só que a gente não vai responder porque já tem 2 vídeos e é uma pergunta que a gente já respondeu em outro vídeo. Próximo. Como é pensar que vocês foram pro Japão? Logo começou uma pandemia. A gente pensa sobre isso o tempo todo. O que fala? Tem 2 lados que a gente costuma ver. Um que a gente deu muito sorte, que se a gente tenta vir 1 ou 2 semanas depois, a gente simplesmente não ia vir. A gente ainda ia estar no Brasil, basicamente. Foi por pouco. Por muito pouco. E o outro é que a gente falou um pouco. A gente fica muito limitado no que a gente consegue aproveitar. Então a gente ainda tem essa angústia de não conseguir fazer muita coisa. O ideal a gente teria conseguido vir 1 ano antes.
Que aí a gente ia ter um ano aproveitado o Japão direito. Aí ia começar a pandemia, a gente já aproveitou um ano de Japão. Ia estar mais de boa de ficar em casa. Mas pelo menos mas a gente fala assim, pelo menos a gente conseguiu vir. Foi ruim de ter vindo numa época que a gente veio, que tipo, logo depois começou. Mas, enfim, bom, pelo menos deu. Pelo menos a gente não ficou que nem muita gente que ainda está tentando vir morar no Japão, que ainda não conseguiu, que recebe o certificado de elegibilidade, aí ele vence porque não consegue entrar, e aí tem que pedir outro, e entra em outro processo. Que tem muita gente que ainda tá nesse processo de tentar vir e não tá conseguindo. Então, pelo menos a gente deu sorte e meia sorte, meio azar. Tipo, tá ali no meio termo, assim. Esse aqui a gente respondeu. Que vocês acham o processo de procurar casa mais complicado aí, tirando a questão da língua, que é a parte de aluguel. Tem a sua dificuldade do idioma, sim, mas eu acho que também o fato de você ser estrangeiro, você tem tem uma peneira a mais ali, que é tipo, ser estrangeiro. Eles olham o seu visto, olham o seu trabalho, e dependendo ainda do seu trabalho, do seu tipo de visto, de quanto você ganha, eles ainda te cortam mais por causa disso. Então, tipo, eu acho que eles fazem um olhar muito mais rígido pra quem é estrangeiro. É um pouco mais complicado, sim. Além de que quando, às vezes, você é estrangeiro, você tem um emprego bom e não sei o quê, tem um visto maneiro, mas você tem que saber japonês pra poder alugar, entendeu? Porque se você não souber japonês, você não pode. É uma coisa pra acrescentar. Quanto tempo levou pra vocês se sentirem em casa no Japão? Você já se sente em casa? Acho que levou um ano, mais ou menos. Um ano? Acho que só no segundo ano, quando eu comecei a ficar mais à vontade. Que foi quando você começou a aprender japonês. Não, foi antes ainda. Foi antes ainda, mas... Antes? Mas o fato de você aprender também ajuda, né? Aham. Eu acho que um ano. Porque o primeiro ano, eu acho que foi todo um primeiro ano de adaptação. Aí quando a gente entrou no segundo ano de Japão, a gente ficou... beleza, agora a gente tá morando no Japão, né? Acho que a gente já tava mais estável, mais tudo ok, agora estamos só vivendo aqui. Quando, tipo, caiu a ficha. Tipo isso mesmo. Pra vocês, quais os melhores pequenos prazeres de morar no Japão? O meu pequeno prazer de morar no Japão, toda vez que eu saio de casa eu posso experimentar uma bebida diferente. Ou na Jihanki, na maquininha automática lá, e comprar uma bebidinha diferente, gostosinha. Eu gosto de ter, tipo, milhares de sabores de bebidas diferentes que eu posso tomar. Esse é o meu pequeno prazer. De poder sair na rua e poder comprar um negócio assim, voltar pra casa. Bebidinha diferente. Porque dá aquela vontade, tipo, nossa, vontade de tomar um negócio diferente? Aqui tem. Esse é o meu pequeno prazer. E o seu? Eu ia falar até parecido, mas o meu é de ir na Combini, ter um monte de coisa legal e é sempre rápido, fácil e seguro também. Aí você sai, vai ali na Combini, pega uns negocinhos legais, volta e tá de boa. E sempre tem um negócio diferente acontecendo na Combini. Sempre tem um troço. Aí tem um collab com anime, aí tem alguma coisa na Combini. Um collab com a Sanrio, um collab com anime, um collab com um troço diferente, sempre tem. Pergunta. Lawson, Famima ou Seven? Pra mim, Family Mart. Family Mart? Você? Eu não tenho nenhuma, não. A Family Mart pra mim tem o melhor frango e o melhor chococone. As coisas favoritas. É porque depois que eu diminuí o glúten, a Lawson é o que tem mais coisas sem glúten. Tem mais coisas com opção sem glúten pra eu comer. Mas antes, eu gostava, eu acho que mais da Family. Mas tem umas coisas... Não, tem mais coisas que eu gosto que são só da Family. Tipo, o sorvete deles é melhor. O sorvete deles é melhor. Aí você manda aquela mini stop. Nem tem mini stop aqui perto. Newsday. A mini stop é boa, cara. Mas é porque ela tem bem pouco. Aqui perto, tipo, no centro de Tóquio, ela é bem mais defasada, assim. Qual costume japonês você pretende levar pra sua vida? Comer de hashi. Comer de hashi é bem bom. Recomendo. Você não suja a mão. Comer batatinha assim, ó. Pá, você tem comido muito mais de hashi. Servir a comida já cortadinha, que aí você consegue comer de hashi, mó prático. Não ficar na mesa lá cortando, desnecessário. Faca é coisa pra idiota. Não, mas não sei. Alguma coisa, costume. Porque tem muita coisa que é costume japonês que a gente já fazia. Por exemplo, tirar o sapato pra entrar em casa. Isso a gente sempre fez. Eu sempre fiz na minha casa dos meus pais e você também já fazia. Sim, sim. Tomar banho de banheira. Tomar banho seria bom poder levar isso, realmente. A gente só não fazia porque a gente não tinha banheiro no Brasil. E porque é muito quente. Seria bom poder levar. Seria bom, seria bom. Nossa, as pessoas têm que aderir ao costume de tomar banho de banheira, é mó bom. Mas eu acho que pra mim, não sei, acho que não há nada, não. Como está
em relação a despesas, é bem tranquilo conciliar tudo? Aí, ó, você que é o dono da grana. Eu acho que sim, eu acho que é bem tranquilo. Eu acho também. Só você, eventualmente, você cria a noção do que você pode e o que você não pode, como estão indo suas finanças. A mudança de moeda e de custo de vida é complicado no começo, até você entender. Eu acho que demorou. Aonde você tá ali no poder aquisitivo, sabe? E eu acho que demorou, tipo, 1 ano pra gente entender, tipo, sem ficar pensando muito se isso é caro ou se isso é barato. Uhum. Hoje em dia a gente já sabe, caro, barato, caro, barato, caro, barato. Mas, tipo, até a gente... Será que isso é caro? Não sei. Aí a gente fazia, quantos hambúrguer custa isso? Aí a gente fazia o... Né, porque tem um cálculo, né, que é de Big Mac, né? Quantos Big Macs custa isso? A gente fazia, ficava pensando. Agora a gente não pensa tanto. Mas eu acho que é fácil conciliar, assim. Não muda nada, velho. Eu acho que qualquer, tipo, troca de moeda, independente se você tá no Japão ou não, ou se tá indo pra outro país, até você se tocar do que é caro ou barato, aí você entende. Ah, será que a conta tá vindo? A gente ficava, será que a conta tá vindo cara? Não sei. Será que ela tá vindo barata? Também não sei. Então precisa vir algumas contas, né? Tipo, e 1 ano inteiro de conta pra você entender o que é caro ou barato, pra você ver o seu padrão de gasto também. Porque a gente sabia que a gente usava mais ar-condicionado no verão, no frio, e no inverno, no quente. Então a gente sabia que as contas de eletricidade eram mais caras no inverno, no pico do inverno, no pico do verão. Então a gente olhava o nosso padrão e a gente sabia, beleza, então isso aqui é caro e esse daqui é barato, pra gente poder fazer o nosso próprio gasto de despesa. Isso é uma coisa que leva 1 ano, assim, pra você se adaptar 100% e saber o que é caro e o que é barato. O que não pode faltar na mala de quem está indo ao Japão para morar? Sei lá, se você toma remédio controlado, traz seus remédios. Eu acho que é só isso. O resto tudo você compra aqui. Você acha que tem alguma coisa que tem que trazer? Não. Acho que em geral é melhor comprar tudo aqui. Se você for uma pessoa apegada, aí eu já não sei. Mas se for, tipo... Eu acho até que a gente trouxe coisa demais. Se eu fosse fazer essa mudança de novo, eu não teria trago tudo que a gente trouxe. Tanto de roupa, quanto de coisas mesmo. Tanto que quando a gente chegou aqui, eu me desfiz de muita coisa. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu trouxe essas coisas? Me desfiz. Que dá aquele desespero. Na verdade, você não precisa de nada pra morar aqui. Você só precisa ou vir com um emprego e no máximo uma malinha, assim, de 1 semana. No máximo 1 mês, sei lá, nem isso. Porque se você vier no inverno, sei lá, no máximo traz um casaco bom, o resto tudo você compra aqui, porque não adianta nada você comprar roupa de inverno no Brasil. Tem que comprar aqui, pra poder aguentar o frio daqui. Roupa de verão, bom, enfim, você vai ter. Não existe roupa de verão. E eu acho que de resto, assim, só se você tiver algum remédio. Exatamente isso. Se você tiver algum remédio controlado que você precisa, aí você traz do Brasil. O resto não precisa. O resto você encontra aqui. Consegue substituir de boa. Tem alguma coisa que você acha que precisa pra pessoa trazer? Não, também acho que não precisa trazer nada. Junta um dinheirinho. Especial, Traz dinheiro. Tem que trazer dinheiro. Tem que trazer dinheiro. Isso é verdade. Independente de como você vai vir, tem que trazer algum dinheiro. Cada método precisa de mais ou menos, né? Mas dependendo de como você vai vir, traga um pouco de dinheiro, sim. Um dinheiro bom pra você se sustentar, assim, bem por pelo menos 1 mês, no mínimo. Dá pra ter uma vida normal com japonês no B1, intermediário. Eu não sei o que é B1, esse é aquela nomenclatura de nível europeia. Só que no Japão não é assim. Mas você falou intermediário. Acho que pra viver é mais que o suficiente. Tipo, se fosse, eu não sei o que é o B1, se ele for equivalente a um N3... tranquilaço, assim, morar no Japão com esse nível. A não ser que você precise de japonês pra trabalhar, que é o meu caso. E aí eu realmente preciso estudar mais. Ou se você vier pra estudar, não fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Aí você precisa de mais japonês. Mas agora pra fazer as coisas do dia a dia, uma N4, N3, tá de boaça. O resto você contrata um tradutor, né? Médico você consegue gente que fala inglês. Acabou. Essas foram as perguntas que vocês... tinha uma pergunta no Discord. A última pergunta do Discord. Tananã, que a pessoa perguntou. O Cupo perguntou. Como foi a decisão, quais foram os planos e também o que motivaram a gente vir pro Japão. E tudo isso a gente já respondeu no vídeo. Eu tenho um vídeo só falando sobre por que a gente veio. Os planos tem 2 ou 3 vídeos só explicando como foi todo o planejamento. E titim por titim, vídeos enormes, explicando porque foi um planejamento bem grande de 1 ano. E também explicando os motivos e as nossas decisões, e como foi a nossa decisão. Tem vídeos separadamente sobre isso, porque são assuntos um pouco longos. Então tá bom. Então é isso. Obrigada. É isso, fiquem bem, fiquem seguros. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixa nos comentários desse vídeo, porque se tiver um monte mais perguntas, se essas respostas geraram mais dúvidas, deixa nos comentários, que aí a gente vai estar respondendo, talvez, ou eu sozinha, no próximo vídeo, não sei se você quiser participar, pode participar sempre, tá? Então é isso, fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam os seus sonhos, estudem